Canal Pretos FC no YouTube para falar da rodada do Brasileiro. O Brasileiro é empolgante na Série A, abrindo pela vitória do Botafogo 4-1 sobre o Flamengo. 2 gols do Matheus Martins, um gol do Igor Jesus, outro do Matheus Ponte, descontando o Bruno Henrique. Vitória espetacular do Botafogo, amassou o Flamengo, principalmente no segundo tempo. E ainda errou um pênalti, hein? Savarino ainda bateu um pênalti e o Rossi pegou. Botafogo líder com 46 pontos em 23 jogos. Uma campanha espetacular do técnico Arthur Jorge. Escalou força máxima em campo, mesmo tendo jogo contra o Palmeiras na próxima quarta. É isso aí, tem que botar força máxima nos campeonatos que pode ganhar, como a Série A e também na Libertadores da América. Botafogo vem muito forte a São Paulo para segurar o empate e tentar eliminar o Palmeiras. Já o Flamengo, a Arrascaeta saiu machucado logo aos 5 minutos. Falam bastante do calendário, mas me parece que a preparação física, o modo de trabalho também, não tem sido dos mais interessantes. Eu me lembro que o Flamengo veio jogar com o São Paulo aqui em São Paulo, com o time reserva, e os jogadores estavam se arrastando, os reservas mesmo. Então, não sei que tipo de trabalho está sendo feito, mas acho que são muitas lesões para um elenco só. O Flamengo tem 41 pontos e ainda está vivo na briga pelo título, porque tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. Então essa é a possibilidade hoje do Flamengo ao final desta rodada. Tivemos também, e aí eu tenho que lembrar, a vitória do Fortaleza 2-1 sobre o Bragantino, fora de casa. Fortaleza 45 pontos, vice-líder com um jogo a menos que o Botafogo. E eu, sinceramente, respeitando todos os times, eu gostaria muito que o Fortaleza fosse campeão brasileiro, pela gestão, pelo técnico Vojvoda, pelo trabalho que está sendo feito. E seria bom, de novo, ver o Nordeste com um campeão brasileiro. Parabéns ao Fortaleza, que consiga chegar brigando pelo título até as últimas rodadas. Grêmio 0, Bahia 2, vitória merecida do Bahia sobre o time reserva do Grêmio, sem muitos comentários. Bahia jogou para ganhar e mereceu vencer. Então o Bahia está lá em cima, o Grêmio com 24 pontos, ainda olha para baixo na tabela e toma cuidado em relação a rebaixamento. Galo 1, Cuiabá 1, todo mundo reclamando no Galo do estado do gramado da Arena MRV. Um empate melancólico com o Cuiabá, mesmo dando prioridade para a Libertadores da América. O Cuiabá ainda é penúltimo colocado com 18 pontos e vive uma situação difícil. Tivemos Fluminense e Corinthians 0-0, eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, um dos piores jogos do ano, jogo muito fraco dos dois times, e o 0-0 acabou sendo correto, pelo que os dois times não conseguiram produzir. Talvez o Fluminense com uma cabeçada do Caô Elias, numa defesa do Hugo Souza, mas um futebol muito pobre, e os dois ainda lutam sim contra o rebaixamento. Tivemos Criciúma e Vasco 2-2, Criciúma abriu o placar, o Vasco virou e o Criciúma empatou no fim, com grande atuação do Bolassi. Criciúma faz uma campanha de permanência e o Vasco vai passar batido pela Série A, pelo trabalho que está sendo feito pelo Rafael Paiva e o presidente Pedrinho. A vitória do Palmeiras 2-1 sobre o São Paulo, comentei também na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras batalhou pela vitória até o final, o São Paulo entrou com um time descaracterizado, que eu achei que foi um erro, né, porque tem o jogo contra o Nacional na quinta-feira aqui no Morumbi, então achei um erro de poupar titulares, tanto é que depois que o Palmeiras fez 1-0, entraram os titulares, entraram 5 titulares. São Paulo empatou com o Luciano, que foi expulso depois mais uma vez por besteira, depois de ter tomado um cartão amarelo, ter chutado a bandeirinha na hora que fez o gol, e o Palmeiras ganhou no final com o gol do Flaco Lopes, né? Teve um gol anulado do Lázaro, um gol anulado por impedimento do Flaco Lopes. Eu não marcaria impedimento, marcaria a falta do Felipe Anderson no Alan Franco lá atrás. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muita confusão ao final do jogo, tudo por culpa das péssimas posturas das suas comissões técnicas. O Zubeldia não estava nesse jogo, mas também vem muito mal, sendo um mau exemplo, e o Abel Ferreira e a sua comissão técnica nem se falam. Os dois realmente, as duas comissões são muito ruins e pilham os seus jogadores na área técnica. São insuportáveis na beira do campo. Palmeiras agora luta pelo título brasileiro ainda com 41 pontos e deixou o São Paulo com 38. Não entendi a postura do São Paulo em entrar com o time descaracterizado. Tivemos também a vitória do Atlético Goianiense 1-0 sobre o Inter patético. O Inter tem que fazer 20 pontos em 57 para não cair. E o Atlético está respirando apenas por aparelhos e a lanterna com 15 pontos. E para fechar, grande vitória do Juventude, 2-1 em Curitiba sobre o Atlético Paranaense, apenas confirmando o bom trabalho do Roger Machado com a sequência do Jair Ventura, e o Juventude encosta no Atlético Paranaense. Acho que os dois vão permanecer normalmente na primeira divisão. O Atlético nem se fala. O Juventude fazendo o seu trabalho para ficar mais um ano
na elite. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.